Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast de Mães Imperfeitas e eu estou aqui muito feliz porque estava a falar aqui com a pessoa que está ao meu lado, que já vai aparecer, em off, o quanto é bom podermos conhecer finalmente, pessoalmente, alguém que já comunicámos, que nos identificamos e acho que nos dias que correm hoje ainda traz assim mais significado, não é? Podermos estar com alguém, podermos conhecer alguém e pronto, ia dizer abraçar alguém, mas não sei se podemos dizer isso agora. Então não podemos. E então, eu tenho aqui ao meu lado a Vanessa. Vanessa, estou mesmo muito feliz de ter aqui. Já percebi em off que tenho 1000 coisas que podia trazer aqui para conversar contigo e que podíamos conversar horas e não sei para onde é que a conversa nos vai levar. Mas para não te estar aqui a apresentar, vou-te começar por uma pergunta que pode ser que nos dê o início, que é: quem é a Vanessa? Ui, vamos começar assim? Então, olha, antes de mais quero-te agradecer este convite. Para mim é mesmo um prazer estar aqui. Tu sabes que eu admiro bastante o teu trabalho. E admiro também muito estas sinergias que se criam e eu acho que tu fazes isso muito bem. E por isso obrigada por me receberes aqui neste teu cantinho para uma conversa imperfeita. Exatamente, é mesmo esse o termo. Sem E dúvida. então, quem é a Vanessa? Olha, a Vanessa é muitas coisas. Ai, que bom, finalmente! É que isso é o que eu tenho respondido, sabes? Agora é tão bom ouvir alguém outra vez. Boa, e que podemos ser tanta coisa, não é? Podemos, temos essa permissão e devemos dar essa permissão a nós mesmos de podermos ser várias coisas. E é isso que nos enriquece, no fundo, não é? Eu tenho um bocadinho essa ideia. E quem é a Vanessa? Bem, fundamentalmente sou uma pessoa que gosta de estar para os outros. E durante muito tempo isso foi desde sempre, eu acho, sempre fui uma pessoa que gostei muito de estar para os outros. E a minha aprendizagem, uma das grandes aprendizagens da minha vida foi aprender a estar para mim. Porque efetivamente desde muito cedo que eu sei o que é isto de dar aos outros, de estar para o outro, de cuidar do outro, de sentir que tenho que ocupar sempre esse espaço da cuidadora e que estranho, não é? De repente cuidas de toda a gente e não és capaz de cuidar de ti. Então sou muito cuidadora e sou mulher, sou mãe, sou criativa, sou tantas coisas que agora estás-me a convidar. Sabes que é tão giro. A ir mesmo fundo. Dizem que eu tenho essa... Tens. Eu tento, mas eu vou lá. Tens. Mas sabes que eu estou a olhar para ti, Vanessa, agora pessoalmente. E estávamos a falar do canto, que eu acho que vamos lá bater. Não sei porquê. Mas eu estava a olhar para ti. Eu olho para ti e eu vejo mesmo uma artista, sabes? É muito engraçada. Sério, eu estou-te a vir aí a falar, a tua postura e a tua forma de estar. Uau. E tu tens mesmo a arte em ti. Eu vejo-te mesmo de repente a agarrar neste microfone e a desatar a cantar, sabes? Sinto mesmo essa energia em ti. Sim, eu acho que tenho também esse alter ego, sabes? Essa personagem que eu tive durante muito tempo escondida, sobretudo depois de ter sido mãe. Porque senti que houve assim uma espécie de ruptura, não é? A maternidade, ainda antes de ter sido mãe fisicamente, não é? De ter engravidado e ter tido um filho, quando comecei nesta busca da maternidade, de idealizar a maternidade, eu senti-me a fraturar, não é? E essa fratura dividiu um bocadinho aqui algumas esferas da minha vida e da minha existência, e esta veia mais artística acabou por congelar, cristalizar, sabes? E então quando depois fui mãe, tem sido uma aprendizagem, não é? Este descristalizar, não é? Desta minha esfera
que eu tenho feito, no fundo, aqui sempre de mãos dadas com a maternidade, não é? Com aquilo que a maternidade me trouxe. Já entendi. Teremos aqui muitas coisas em Não, comum. já entendi porque é que te trouxe aqui e é tão bonito ver como nada acontece por acaso, porque tu não ouviste as conversas anteriores, Não. mas é tão isso que tivemos a falar, Uhum. sabes? E eu achava que te ia trazer aqui para falares dos teus... És mãe de 3, não é? Certo. E eu já li, e quem pode ir ao teu projeto, que é o Bloom... Consultoria familiar. Exatamente, que depois Sim. nós vamos colocar lá para quem quiser ir ver, mas tu partilhaste há pouco tempo os teus 3 partes tão diferentes, não é? Que Sim. acabou num terceiro parte em casa, Sim. e eu achava que eu ia te trazer aqui para falar essencialmente disso, Sim. mas realmente o meu projeto é muito sobre isso que tu estás a dizer. E a minha história também aí, e já falámos sobre isso, toca muito porque eu senti essa parte com a dança, não é? Sim. E que tão pouco é falado dessa fratura que acontece. E então fala-me um bocadinho sobre isso, porque tu ainda cantavas quando engravidaste, como é que estava essa parte da tua vida? Foi durante a gravidez do meu filho mais velho que eu cessei todas as atividades que eu tinha relacionadas com a música. Tinha vários projetos e também tinha, no fundo, alguma perspectiva já um bocadinho, enfim, dúbia de fazer uma carreira na música com originais, com material próprio. Mas de repente, lá está, isto durou algum tempo, foi assim, começou a ser dissonante para mim. E foi quando engravidei do Santiago, do meu filho mais velho, que decidi cessar essa minha... fechar essa porta, não é? E porquê, No fundo. Vanessa? O que é que sentiste quando decidiste isso? Não me sentia em mim. Para mim era muito difícil estar num palco, pegar no microfone e cantar. E sabes, é uma coisa, tu sabes, porque na dança também tens isso, é uma coisa muito corporal, muito somática, muito física. E cantar é uma coisa que é visceral, não é? Então as minhas vísceras estavam revoltas, não é? Eu não sabia como colocar isso cá para fora através da música naquele momento. Okay. Então tornou-se difícil, não havia prazer, sabes? E foi aí que eu decidi fazer uma pausa. Então achava eu que para me dedicar inteiramente à maternidade, claro que acabei por me dedicar sim, mas depois acabei por florescer, não é? Por esse caminho e também profissionalmente, Pois, que não era essa a minha intenção inicial. Uau, a maternidade. E Sim. o que é que aconteceu a essa veia artística por esse caminho? Porque nós somos mães, né? Eu também passei por isso. Eu sentia-me assim também na gravidez, então no pós-parto. Sim. Nem vou comentar. Sim. Não, vou comentar, na verdade. Comenta. Né? Aquele sentimento. Havia uma amiga minha que dizia uma expressão que eu adoro, que é como se te arrancassem de ti, não é? E quando ela disse aquilo foi mesmo do... Ai, é mesmo isto, que é aquela sensação de... Eu fui arrancada de mim, não é? Tu não sabes mais quem és e... O que é que aconteceu a ti aí nesse... Porque ainda mais eu sei que o teu primeiro parto também foi bem traumático, não é? Sim, foi uma experiência super intensa para mim na altura, e foi como te disse, eu cristalizei essa minha dimensão e não, quase que não me permitia, não é? É como se não encaixasse não mais, encaixava, não é? Aquilo para mim deixou de fazer sentido, sabes? E depois do Santiago nascer, entre o primeiro e o segundo, recebi vários convites para regressar, ainda fiz alguns concertos e ainda assim desconexo, uma coisa dissonante, muito... não sei se existem palavras para descrever aquilo que nós sentimos verdadeiramente cá dentro, não é? Esta fratura. E então foi... Acho que estou em processo ainda, hoje, já mais reconciliada com esta minha parte, com esta parte de mim, e percebi que ela precisava de ser transformada, não é? E se calhar... Vanessa, vou-te agarrar na perna neste Força! E que bom. transformada e realocada, ou seja, ok, se calhar isto já não encaixa exatamente aqui, deixa-me cá procurar onde é que esta peça deste puzzle, não é? Do meu puzzle encaixa.
Porque de repente o que acontece, o que eu senti que aconteceu um bocadinho comigo, foi que, portanto, tu tornas-te mãe e como se te partisse em 1000 pedaços, não é? E de repente tu ficas a apanhar os cacos, não é? E vais literalmente tentar perceber como é que eles se unem, onde é que eles, não é? Onde é que estão esses pontos de ligação entre aqueles cacos. E alguns cacos ficam tão pequeninos, sabes? Tu não sabes onde os Que colocar. é muito difícil, não é? Então às vezes tu precisas de tempo, precisas às vezes de ajuda, não é? De suporte, de apoio, Colo, não é? de muito colo, para conseguires colar essas peças todas novamente. E então acho que é um bocado isso que eu tenho feito nos últimos anos, e também este meu percurso profissional me tem permitido colar estas peças, não é? E eu acho que é uma coisa super poderosa quando tu experiencias algo e partilhas essa experiência com o mundo. Claro que quando tu partilhas já vem construída, não é? Já tens algum trabalho feito em cima. E então eu acho que é isso que te aproxima das pessoas que te procuram, não é? Sem Agora, dúvida. fazendo aqui a ligação com a parte profissional, não é? E então, sim, eu acho que esse parte foi super transformador na minha vida. Eu não vi logo isso, não é? Claro. Obviamente, quando estamos in loco, as coisas têm outra dimensão, outro peso, outro significado. E, portanto, todo este tempo é um trabalho de ressignificação desta narrativa de parto, não é? Da entrada neste portal da maternidade, como eu sei que tu usas esta expressão e que eu adoro. Então nós estamos constantemente a ressignificar e a reconstruir esta narrativa, não é? Sim. E então onde é que isto se encaixa hoje em dia? Hoje em dia eu consigo encaixar esta minha veia mais artística e mais criativa. Eu acho que estou em processo, claro, não é? No trabalho que eu trago às famílias, não é? Eu acho... Desculpa estar-te a rir, mas é que quando tu ouvires os episódios anteriores, tu vais entender. É que eu estive a falar exatamente disso. Uau! Exatamente com a dança, Uhum. desse desfraturar, desse ainda voltar depois de ter a minha filha, mas não era bem aquilo. Sim. E do encontrar esse lugar disso dentro de mim. Então, Claro. e que agora eu também trouxe para o meu trabalho. Né? Então Uau. é tão bonito ver. Então é aqui que os nossos percursos se unem, não é? Completamente. Completamente. Muito E como é bonito. que tu fazes isso? Porque podes contar um bocadinho sobre ti, porque para as pessoas que estão a ouvir também com o que é que tu fazes, porque entretanto tu formaste também em doula, certo? Sim, sim. Sim, eu tenho vindo a trabalhar como doula nos últimos anos. Por razões de força maior, neste momento não acompanho partes com frequência que eu gostaria, mas também foi uma decisão muito consciente, porque tenho imensas outras coisas para fazer, não é? Claro. Também tenho um percurso pela psicologia que estou a terminar, mestrado em psicologia clínica, mas também trabalho, não é? Através da Bloom, também comunico através da Bloom. E eu acho que essa criatividade está inevitavelmente todos os dias na forma como eu me apresento às famílias e as ajudo nesta busca destes recursos, não é? Para elas terem uma experiência de parentalidade mais plena e criativa. Eu acho que há aqui isto é um assunto que não é só nosso, eu acho que é um bocadinho de toda a gente, vamos focar-nos aqui se calhar um bocadinho mais nas mulheres, mas eu acho que isto, se calhar o processo poderá ser diferente, mas se calhar há coisas que encaixam também para os homens, mas focando aqui na experiência da maternidade, na experiência materna, muitas mulheres, depois de serem mães, não é? Buscam esta, às vezes sem saber muito bem, não é? Sem ser uma coisa muito consciente, não é? Mas como é que eu me encaixo agora? E eu acho que aqui a criatividade é fundamental, não é? Neste processo, porque é lá que estão muitos recursos, não é? E eu estou sempre a apelar a esta descoberta dos recursos, ok? Onde é que estão os teus recursos? O que é que tu tens dentro de ti ou mesmo à tua volta? Portanto, recursos internos ou externos que te permitam alcançar, não é? Aquilo que tu queres para ti e para a tua família. Então o meu trabalho passa muito por relembrar e convidar talvez as pessoas a explorarem estes recursos internos e externos de uma forma sustentável, não é? Porque também não pode, e estávamos a falar um bocadinho sobre isso, não pode ser
demasiado penoso, demasiado cansativo, demasiado doloroso, Exato. não é? E às vezes vai ser, mas está, é um processo, não é? Nós vamos e vimos destes estados, não é suposto estarmos constantemente neste estado, não é? De stress, não é? De estarmos all over the place, não é? Como eu costumo dizer. Mas então o meu convite é geralmente esse: ok, vamos olhar para isto, como é que podemos resolver esta questão de uma forma, não é, criativa e sustentável. Adoro. O meu marido, quando te ouvir, vai amar, porque ele é um super defensor da criatividade. Boa, que bom. Aliás, ele já teve um projeto que se chamava o Ginásio da Criatividade. Uau! Então ele é Incrível. super defensor isso em Sim. tudo quanto é importante, não é? E agora eu faço-te uma pergunta, Vanessa, que me surgiu, que é, e nós estávamos a falar aqui em off, não é? Do quanto muitas das vezes, não sempre, o nosso trabalho acaba por refletir a nossa própria cura, não é? A nossa própria busca, que vem das nossas próprias dificuldades, das nossas descobertas. O que é que te levou aí? O que é que tu passaste que tu sentes que te levou a esse lugar, a esse trabalho? Então, olha, para te responder a isso, se calhar vou ainda mais atrás. Vou à Vanessa pequenina. Ok. Que acabamos sempre por ir, não é? Acabamos sempre por ir, eu acho que sim, que ainda bem que vamos, que conseguimos ir. Porque eu costumo dizer, Vanessa, desculpa interromper-te, mas se tu concordares, e eu costumo dizer que normalmente a maternidade é só um exponenciar daquilo que já lá está, não é? Nós só vamos de repente ter um espelho assim à nossa frente e dizer: olá, Vanessa, tudo bem? Isso mesmo, concordo muito com isso. Mas sim, esse ir um bocadinho mais lá atrás, à minha criança interior, não é? À Vanessa pequenina, e eu, desde que comecei este processo de autoconhecimento, não é? De compreender o que é que me constrói, não é? De que é que eu sou feita, qual é que é a minha matéria, que eu comecei a perceber: ok, eu tenho aqui recursos e tenho coisas dentro de mim que são potenciadoras de coisas incríveis, não é? Como guardar isto só para mim, não é? E isto, eu acho que é, muitas vezes, e pensando aqui um bocadinho nas adversidades e naquilo que nós trazemos dos nossos contextos familiares, que são aquilo que são, não estamos aqui não é, a julgar, e digamos. todos temos, não é? Todos temos, julgando, mas sempre aceitando esse julgamento como uma coisa normal da vida, não é? Nós somos construídos num determinado contexto e trazemos essa informação connosco, não é? E ao fazermos este processo de autoconhecimento, não é? As coisas começam a fazer um sentido que não há como negar, não é? Quer dizer, então eu acho que começou mesmo aí, não é? Nesta Vanessa pequenina que cresce numa família onde era muito necessário ocupar este lugar da cuidadora, não é? Porque era um lugar que estava muito disponível, e eu desde muito cedo que senti muita necessidade e fiz-me filo de formas muito concretas. Eu sou a reconciliadora da família muitas vezes, sou quem cuidou do meu irmão durante muito tempo, sou quem muitas vezes cuida dos estados emocionais e de todas as interações, não é? Portanto, isto começa muito cedo na minha vida, e depois, quando me torno mãe, não é? De este olhar para o espelho que tu falavas, que me convida efetivamente a transmutar e a transformar toda esta informação, não é? Que eu fui acumulando ao longo dos anos, e perceber que isto é um potencial ponto de ligação com outras pessoas, não é? Os nossos traumas, no sentido edificador, não é? Eles que nos edificam, a nossa história, não é? É aqui que nós encontramos estes pontos de conexão com os outros, não é? Então olha, agora já viajei. Então, eu sei, mas eu adoro ouvir-te falar. E então, nesse lugar, tu és mãe, és convidada a olhar para esse lugar. E onde é que tu precisaste de ir para ver isso, Vanessa? Porque normalmente nós temos sempre aquele lugar que precisamos de mergulhar, não é? Aqueles momentos mais duros. Que lugar é que tu precisaste de ir para mergulhar? Bem fundo. Bem fundo, e bem lá atrás, e bem de uma forma bastante intensa.
percebi que tinha que me reconciliar com muitas coisas na minha vida para poder ser a mãe que eu idealizo ser. Percebi que tinha que conhecer muito bem todos estes padrões e toda esta minha herança transgeracional, não é? Percebi que tinha que me reconciliar de alguma forma com a minha história, com os meus pais, com os meus adultos de referência da minha infância, e que eu só conseguiria ser a mãe que quero ser se conseguisse fazer esse caminho. Então foi muito aí que toda a experiência da maternidade me levou a este constante olhar para dentro e este constante convite que nós recebemos, se o soubermos ouvir, de assumirmos responsabilidade pela forma como nós nos relacionamos com os eventos da nossa vida. Porque nós não podemos mudar absolutamente nada do que aconteceu lá atrás, certo? É contrafactual, aconteceu, tu não podes voltar lá atrás, ainda não temos essa capacidade, nem sei se quereria ter, ok? Mas nós podemos trabalhar a forma como nós nos relacionamos com esses acontecimentos. Então eu acho que a maternidade traz-nos muito isto, de nos convidar a olhar para estas coisas. Às vezes é de uma forma muito intensa e nós não percebemos muito bem que mensagem é que estamos a receber. Outras vezes, quando nós conseguimos parar, criar algum espaço entre a ação e a reação, sabes? É que nós nos apercebemos destas coisas todas e começamos a dizer, uau, é daqui que isto vem, não é? Exato. Não é? É daqui, a origem é esta, não é? E por isso é que eu digo, Vanessa, que o facto de hoje em dia nós não valorizarmos estes portais de transformação, de não olharmos para a sacralidade da vida que sempre foi, não é? Nós só a perdemos, não é uma coisa que as pessoas adoram dizer, né, que é agora estas coisas hippies. Não, sempre foi assim. Nós perdemos isso. E o facto de termos perdido isso, perde-se estas oportunidades, sabes? De as mulheres poderem, e pais, claro, apesar de estamos aqui duas mulheres a falar, Sim. portanto vamos falar sempre mais de nós, de ter esta oportunidade de olhar para isto desta forma consciente, desta forma acordada. E é um potencial tão grande de poderes transformar, não é? E quantas vezes eu ouço mulheres, e já com filhos crescidos, que a minha vida parou durante 10 anos, 15 anos, Sim. 20 anos, já ouvi 20 anos, né? Em que a pessoa se anula completamente, né? Vive aquele lugar de mãe e não recebe essa oportunidade quando poderia ter recebido, não é? Porque, enfim, agora poderíamos falar aqui de montes de coisas destas visões do que é ser mãe, enfim, mas perder essa oportunidade tão maravilhosa de poderes olhar e curar tanta coisa que já lá estava e que tu tens a oportunidade de a trazer, não é? À tua frente e transformá-la. Sem dúvida. E repara que para nós nos construirmos, e eu acredito muito nisto, e também sempre, eu sou uma estudiosa, sou uma eterna aprendiz, e tudo o que leva mais ou menos bater aqui, que é se nós queremos construir esta nossa identidade materna, nós temos que de alguma forma romper com alguns destes padrões, reconhecê-los e transformá-los muito mais à nossa medida, porque nós não somos os nossos pais, não é? Ou os nossos cuidadores primários, nós somos alguém que se está a edificar, não é? Somos um indivíduo, somos únicos, não é? E às vezes quando estamos num estado de estar só a reproduzir aquilo que esperam de nós, ou aquilo que nos deram, ou aquilo que a sociedade, que somos todos nós, espera de nós não estamos a viver realmente de acordo com a nossa verdade, certo? Exatamente. Ok? Então, também há este potencial enorme de tu, para seres a mãe e o pai que tu queres ser, teres que refletir sobre todas estas questões. Claro, que na verdade fazem parte de quem tu és, não é? Claro, quem és tu? Qual é a tua intenção, não é? Que mãe é que tu queres ser? Que pai é que tu queres ser? Como é que tu queres que os teus filhos te recordem daqui a muitos anos, não é? E então, pensar sobre todas estas coisas pode ser tão fascinante quanto avassalador, às vezes.
não é? Oh, yeah. Oh, yeah, sem Então, dúvida. parece que E estamos tu, sempre aqui assim meio... e tu já és mãe de 3, não é? Eu sou Que mãe de viagem tem 3. sido ter. Não é? Porque eu só tenho uma, não é? Mas Uhum. apesar de conhecer pessoas que têm mais do que um, Uhum. que quando estás nessa consciência, cada filho é um processo, não é? Te traz Uhum. algo. Eu não sei se tu no teu segundo filho já ias com essa consciência. Conta-me um bocadinho sobre isso. Eu acho que nós quando... Eu vou dizer, Claro, vou da falar tua da minha história. experiência, da minha história, que eu quando passei, portanto, quando nasce o Vicente, o Santiago era muito pequeno, só tinha 2 anos. E eu tinha aqueles receios, não é? Que nós às vezes pensamos, como é que vai ser? Isto multiplica-se, dividimos-nos, e ainda por cima ele era tão pequeno. E foi uma prova de fogo para mim, foi do género, ok, como é que eu vou conseguir fazer isto? Claro que tinha e tenho o meu companheiro de vida ao meu lado e nós construímos muito juntos, não é? E muito de mãos dadas, somos muito companheiros. Portanto, isto nunca me pareceu uma viagem verdadeiramente solitária. E claro que além do meu companheiro tenho toda uma comunidade à minha volta, não é? Que me ajudou neste percurso, mas foi um bocadinho a medo, não é? Foi um bocadinho a medo e continua a ser aqueles medos que às vezes surgem do... primeiro desconstruir esta ideia que nós somos os mesmos pais quando temos filhos diferentes, quer dizer, não, o amor não é o mesmo. Eu sei que esta é uma ideia que pode chocar muitas pessoas, mas eu acredito mesmo nisto. Não há como, nem nós somos sempre a mesma pessoa quando nos manifestamos perante outra pessoa, não é? Nós comportamos de formas diferentes à frente de diferentes pessoas, nem os nossos filhos são todos iguais, obviamente, e ainda bem, não é? Portanto, nós estamos num constante ajustar da nossa experiência mediante as nossas necessidades. Portanto, é uma espécie sempre de uma, como é que se diz, estamos sempre a mediar, não é? Quais são as minhas necessidades, quais são as tuas necessidades, e depois tens outro filho, e depois tens outro filho, não é? E portanto é uma grande teia, é uma grande teia, e é uma teia que vem com muitos desafios. Para mim, veio com muitos desafios. O nascimento da minha terceira filha, portanto a Leonor nasce quando também o do meio só tinha 3 anos, e pronto, e o mais velho só tinha mais 2, portanto 5. E para mim foi tudo muito intenso, sabes? Desde o parto, que foi super intenso, não é? Ali numa hora e pouco, ela nasce em casa, eu e o meu companheiro estávamos sozinhos, foi um parto assim... é a segunda vez, acho que eu vou dizer esta palavra, mas completamente avassalador. Foi mesmo uma experiência super intensa e de repente eu vejo-me num pós-parto também difícil, com algumas questões físicas, em que eu não conseguia estar disponível fisicamente, porque durante o parto tive ali uma questão, fiz uma contratura no cóccix e isso não me permitiu depois sentar, por exemplo, durante imenso tempo. Portanto, imagina, tu estás com um recém-nascido nos braços e com 2 filhos pequeníssimos e não te conseguis sentar, e era tudo muito doloroso, era tudo muito intenso. Então, o nascimento da minha terceira filha foi assim uma coisa muito, muito grandiosa para mim, e marca aqui, sem dúvida, é um marco muito importante de uma nova era, de uma nova Vanessa, não é? E a Leonor, que eu costumo dizer que ela veio para revolucionar completamente, ainda mais, não é? A minha vida, e ela trouxe muito isto, e foi muito com ela que eu tomei uma maior consciência, acho que posso dizer assim, de que havia coisas em mim que eu tinha mesmo que resgatar, sabes? Porque ela veio chamar pela minha força, pela minha criatividade, pela minha parte mais artística, pela minha animalidade. Será que isso existe? Não sei, sabes? mas entendido. Ok. Foi tudo muito cru. Muito cru.
muito intenso. E então eu acho que todos os partos foram partos extremamente transformadores, não é? Este último, que claro é o que está mais recente, trouxe muito isto. Isto agora é para fazer a ligação, não é? Com o início da conversa, era sabes? isso que eu te ia Aqui, perguntar. E foi aí que tu resgataste finalmente essa tua veia mais artística? Conscientemente, sim. Conscientemente. Sim, Uau. porque eu acho que sempre tive isto muito subjacente ao meu trabalho, sabes? Mas a olhar para isto e ver, não é? Que eu precisava de me expressar mais de acordo com aquilo que, não é? Aquilo que eu sou, não é aquilo que os outros querem que eu seja. Mais dessa tua animalidade, na verdade, não é? E eu sou muito assim, sabes? Eu sou um bocadinho crua às vezes e eu tinha muito medo de mostrar isso às pessoas, não é? Porque aquela coisa da aceitação, não é? E mesmo do ponto de vista profissional, não é? Sempre um discurso mais polido, mais contido, mais politicamente correto e efetivamente nos últimos anos, tempos, tenho-me permitido ser muito mais eu. Eu tenho visto os teus vídeos que são deliciosos, que eu farto-me rir com aquele. Que bom! Que ainda não tinha visto os teus vídeos dessa forma mais... Sim, sim, sim. Boa, ainda bem. E tu estavas a dizer há pouco dessa questão de como é que tu com os filhos, como é que tu queres que nos reconheçam, não é? Sim. Como é que tu sentes hoje isso? Como é que tu queres que os teus filhos te reconheçam, Vanessa? O que é que tu desejas? Olha, eu quero sobretudo que os meus filhos me reconheçam na minha humanidade, sabes? Eu converso muitas vezes com eles sobre isto de nós podermos ser humanos, de podermos errar, de podermos permitir-nos, sabes? Às vezes não fazer as coisas tão bem. E isso é uma coisa muito importante para mim. Porquê? Porque eu cresci exatamente no sentido oposto, não é? A mim eu senti que me era exigido fazer sempre tudo bem, sabes? Ser sempre a melhor. Estar sempre, não é? Estar sempre ali no pódio. Só assim é que eu iria ser vista e reconhecida, não é? E então cresci um bocadinho com este sentido de não valor. E eu queria, era uma coisa que eu tenho muito presente desde o início, que os meus filhos me vissem e sentissem e vivessem a vida a saberem que é possível teres valor, seres vista, amada e reconhecida, não por aquilo que tu fazes, mas por aquilo que tu és. Não é? Aquilo que tu fazes é só aquilo que tu fazes num determinado contexto, numa determinada hora, não é? Claro que é uma expressão de alguma forma de coisas que nós temos cá dentro, não é? Mas não tem que nos definir, não é? E sobretudo não tem que definir a forma como nos amamos a nós mesmos e como os outros nos amam. Então eu gostava muito que os meus filhos me recordassem como um porto seguro, sabes? Onde eu não quero que eles permaneçam para sempre, mas quero que eles saibam que podem regressar sempre que sentirem essa necessidade. Então, acho que sim, acho que é fundamentalmente isto. E neste momento, agora, e como tu disseste, não é? À medida que nós vamos passando, o nosso olhar sobre as coisas vai ficando numa perspectiva diferente, não é? Olhando para... A tua filha mais nova tem que idade? Está quase a fazer 3. Ok. Portanto, a chegar àquela fase da maior independência, não é? Sim, tudo cruzar eu. os eu 3 faço sozinha, anos. É tudo eu. Eu não sei se com os outros teus filhos sentiste, mas eu senti um marco enorme nos 3 anos. Sim. Aquele marco de... Já não é só bebê, não é? Já come, já diz que tem sede, que é só assim a coisa maravilhosa, não é? Que tu não tens de estar preocupada com tudo. Claro. E chegando a esse marco, neste momento, olhando para tudo isso e a Vanessa que está aqui hoje, agora surgiu-me aqui uma pergunta, olha, não sei se vai fazer sentido, mas estava a pensar, que música é que para ti definiria a Vanessa neste momento? Uau! Essa é mesmo grandiosa. Essa é uma grande pergunta. E eu não sei,
porque é que te vou responder isto, Ok. sinceramente, mas também é a primeira música que me está a vir, que é uma música que é um clássico do jazz. Eu estudei jazz e bolas, agora fizeste-me mesmo lá atrás, que é uma música que se chama My Funny Valentine, e eu lembrei-me aqui especificamente de uma versão de um músico jazz que eu adoro e amo, que é o Chet Baker. E a Vanessa, eu acho que seria e será esta eterna Valentine, não é? Ai, Então- Vanessa, eu estou com tanta vontade de dizer assim, canta só um bocadinho para mim. Qual é? Não conheço a música, qual é a música? Dás-me esse prazer de ouvir um pouco dessa Acho que tua daria, voz. acho que Então, daria, sim. estou toda ouvidos. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yeah, you're my favorite word of art. Oh, pronto, é só um bocadinho. Estás a ver o meu ar? Pronto. Tão linda, Vanessa. E agora fizeste mesmo ir lá atrás. Lembro-me que este foi o primeiro tema de jazz que eu cantei na minha sério? vida. Certo. Que lembro-me da minha prova de entrada para o Hot Club, e isto foi um tema que eu cantei e que marcou muito, uma fase muito importante da minha vida. Então, olha, pronto. Sabes, agora estava a olhar para ti e a sentir aquele orgulho de fazer parte desta era, sabes, de mulheres que se assumem. Força, força, nós podemos fazer 5 minutos de pausa, estamos a terminar. Bem, já mandei a casa abaixo. Foi a tua cantoria. Já viste? Que linda, Vanessa. Bem. Vamos continuar. É que esta mesa... A mesa não Não é? tem muito peso. Tá? Tá, acho que está. Não vem atrás? Acho que não. Desculpa, precisava mesmo de beber água. Não, à vontade. Posso continuar? Sim. Estava aqui a olhar para ti e a sentir este orgulho de fazer parte desta era, sabes, de mulheres que se assumem. E eu sinto que a nossa geração é uma geração que vem aqui muito quebrar, eu costumo dizer, o partir pedra, não é? Que vem partir esta pedra de tantos anos em que as mulheres eram só mães, que, não é? Ainda trazemos toda esta coisa da culpa e de, não, enfim, e de finalmente ver mulheres que são tudo na sua totalidade, que são artistas, que são empreendedoras, sabes? E que na verdade não é por isso que são menos mães, que também se dedicam na sua maternidade e ser parte, de sentir mesmo este orgulho, ouvir-te cantar de pá, caramba, que movimento lindo de poder haver finalmente as mulheres que também podem ser, porque ainda inconscientemente na nossa cultura ainda existe muito esta coisa de és mãe, né? Eu ouço muito aquela frase do agora és mãe, quase como pronto, agora estás Não, aí. como se a vida acabasse quando tu te tornas mãe, não é? Eu ouvi quando é isto tão dezenas oposto. de vezes do agora és mãe. Sim. E isto por trás tem uma carga do agora és mãe. Tem. Acabou, não é? Tem, E nós de temos repente- estas conotações, não é? À maternidade do aquele, não é? Muito ligadas ao sacrifício. É um grande sacrifício, é quase que assinares, não é? Um compromisso que te vai impedir de, sei lá, fazeres uma série de outras conquistas na tua vida, quando na verdade o meu olhar sobre a maternidade, e acredito que também seja um bocadinho o teu, é de que isto é uma fase super potenciadora, não é? E não o contrário. Não, ao contrário. Não é? E que bom que podemos também, com os nossos projetos, e é isso muitas das vezes que eu trago com a dança também, num projeto de tu podes continuar a fazer, claro que não vai ser igual, até porque tu não és, como tu disseste ao início, Nem se não és pretende a que mesma seja, pessoa, claro. mas tu podes trazê-la de uma outra forma à tua vida e continuar a fazer parte de Claro. ti. Tu podes, tu mereces, tu podes assumir quem tu és nessa tua totalidade, não é? Claro. Do ser.
Então, obrigada por trazeres isso aqui, e a tua voz levou-me mesmo para aí, sabes? Eu vou-te dizer, eu vi mesmo assim tu a cantares numa cena de mulheres, e mesmo aquela coisa de celebração de podermos ser tudo, sabes? Então, obrigada por aí, porque eu viajei aqui, estava mesmo tipo a olhar para ti. E ora, Vanessa, para irmos terminando, o que é para ti ser mãe? Olha, para mim, ser mãe é é uma viagem. É uma viagem, eu adoro viajar. Tão linda! Então eu acho que é uma viagem e se calhar noutra altura da minha vida dizia, é tudo. Não é? Lamento. Esta é a minha parte muito pouco politicamente correta. Não é tudo, não é o centro da minha vida, é uma esfera mesmo importante da minha vida. Não pode ser o meu centro. Não quero. Nem quero que os meus filhos sintam essa responsabilidade e esse peso, não é? Então, é uma viagem, uma viagem de descoberta e é um convite constante para olhar ao espelho, como já disseste, e tão bem, acho que eu adoro esta analogia. É um convite constante a olhar ao espelho, a olhar para dentro. E é um convite constante ao movimento e ao crescimento e à criatividade, como não é? Eu acho que descobri uma forma de olhar para o mundo artístico, para a criatividade, para a criação, completamente diferente depois de ser mãe, completamente mágica. Então eu acho que a maternidade me trouxe muito isso, que eu ainda estou a integrar, não é? Estou em processo, mas que eu sinto e prevejo que nos próximos anos me venha a fazer muito mais e ainda mais sentido do que hoje. Mas sim. Então agora, para terminar, Vanessa, estava a pensar na primeira pergunta que eu te fiz, que era quem era a Vanessa. E termino isso aqui, que é, então, depois disto tudo, e que também fizemos uma viagem aqui, não é? Pelos teus 3 partes, pela tua infância, como é que tu terminarias aqui de quem é a Vanessa hoje em dia, depois de ser mãe de 3 crianças, de descobrir isso tudo nela? O que é que achas que mais te define? Se tivesses, agora não é uma música, uma palavra, uma frase assim mesmo de quem é esta Vanessa que já descobriu tanta coisa e que já viajou tanto? Eu sou muito de, sabes, o que me está a vir, e é o que eu te vou dizer, que sou uma eterna aprendiz, eu sou curiosa. Eu sou, e acho que isto vou muito buscar à minha criança interior, e acho que é um ponto de conexão muito importante com os meus filhos, sabes? Que giro. Quando tu olhas para alguma coisa na vida e ficas deslumbrada, tipo, uau, não é? A vida é isto, é incrível, não é? Então sou aprendiz, sou muito curiosa e sou muito exploradora, não é? E sou muito exploradora de mim mesma, porque eu gosto muito de ir para dentro e de olhar para dentro. E uma vez alguém muito sábio me disse que, ok, tu já és exímia a fazer isso, agora projeta para fora, não é? Olha para fora e traz essa curiosidade para o mundo. E eu pensei, era isto que me faltava. Que lindo. Era isto que me faltava um bocadinho, então... Sentes que é isso que também estás a fazer agora no teu trabalho, não é? Completamente, sim. No meu trabalho, neste momento, estou numa fase de... Eu acho que estou sempre de ser aprendiz, não é? Sim. Mas eu acho que aqui, por estar a terminar este percurso na psicologia, que era um ciclo que eu precisava muito de fechar também, que eu iniciei há uns anos atrás e agora precisava e queria muito terminá-lo, e integrar também aqui a psicologia no meu trabalho. Estou em constante evolução, não é? Estou sempre em movimento. Então sim, acho que é isso.
Olha, Vanessa, obrigada de coração. Eu é que agradeço. Hoje o que eu levo aqui contigo, sabes, é mesmo esta celebração. Acho que vou dançar muito hoje em casa, antes do evento. Vais-te dançar e vou cantar. Boa? Combinado. Porque acho que sai mesmo aqui com o coração, sabes, de falar contigo, de sentir. Foi mesmo isso que eu senti contigo, sabes? Essa celebração de esta era de mulheres. E isso tem sido um tema muito no meu trabalho, nas minhas sessões. Eu até criei há pouco tempo um movimento Assume Quem És, que é mesmo essa de podermos ser isso tudo, sabes? De ser esta geração de mulheres que se assumem. E isso para mim, e eu vou falar hoje sobre isso no encontro, é a mulher da nova era, a mãe da nova era, sabes? A mulher que se assume, seja o que for, sabes? Ou até não sabendo o que é. Exatamente. Sabes? Sim. Que é, eu assumo da forma que eu sou e eu não tenho que ser só a mãe, só a profissional, só não sei o quê. Eu posso ser um pouco de tudo e posso ser uma coisa cada dia, porque também somos mulheres cíclicas. Por que não? E então acho que é isso que eu tiro hoje aqui da nossa... Porque não é só tu que estás a ser entrevistada, não é? Eu também aprendo muitas coisas e acho que é mesmo isso que eu tiro daqui, sabes? Esta geração de mulheres que se assumem na sua verdade e que podem ser cantoras e mães e bailarinas e sensuais e tudo e mais alguma coisa. Não há limites, não é? Mesmo. Aliás, tu ditas os teus próprios limites. Sem dúvida. Então acho que isso é mesmo importante. Obrigada pelo teu trabalho. Fantástico. Obrigada, meu amor. Fazes isso tão bem. Obrigada ao teu também. Obrigada por teres vindo aqui. Obrigada pela tua voz maravilhosa que me deixou. É só um miminho. Por favor, traz mais essa voz ao mundo, porque é mesmo deliciosa. Vou trazer, fica aqui o compromisso. E até uma próxima. Eu não vou deixar aqui, depois no podcast vou deixar onde te podem encontrar para continuarem a ouvir a tua voz. Obrigada. Obrigada a todos por estarem aí. Até ao próximo episódio.